Pare um instante. Antes de continuar deslizando a tela, faça uma única pergunta a si mesmo. Quantas vezes na vida você foi punido por ser bom? Quantas portas se fecharam porque você tentou ser compreensivo demais? Quantas pessoas pisaram em você justamente nos dias em que você mais tentou ajudar? Se isso soa familiar, respire fundo, porque o que vou revelar agora é algo que ninguém nunca teve coragem de lhe dizer. Algo que Maquiavel entendeu séculos atrás, mas que a maioria das pessoas continua fingindo não enxergar. Existe um lado sombrio em ser bonzinho, e quanto mais você negar isso, mais caro vai pagar. Você já percebeu que as pessoas nunca atacam quem é perigoso? Elas atacam quem é previsível, quem é dócil, quem evita confrontos, quem pede desculpas antes mesmo de cometer um erro. O mundo não tem medo do bom, o mundo se alimenta dele. A verdade é que a bondade não protege. Ela não te blinda. Ela não inspira respeito. Na maioria das vezes, ela abre portas que você jamais deveria ter aberto. É como deixar o portão destrancado à noite e acreditar que só porque você é uma boa pessoa, ninguém vai entrar. E essa é a primeira grande mentira da vida adulta. Maquiavel dizia que os homens são ingratos, volúveis, mentirosos, e que só respeitam aquilo que temem perder. Reflita sobre isso. Quando você é excessivamente gentil, você se torna fácil de prever, e quando você é previsível, você perde valor. As pessoas te decifram, te manipulam, te encaixam onde querem. E você nem percebe. Você acha que está sendo amado quando na verdade está sendo usado. A bondade ingênua transforma você em recurso, não em pessoa. É por isso que você sente que dá, e recebe cada vez menos. E não se engane. Isso não acontece porque o mundo é mau. Acontece porque a natureza humana é construída assim. A mente humana interpreta a gentileza contínua como fraqueza, sobretudo quando essa gentileza não tem limites. Quando você sempre cede, sempre aceita, sempre entende, a mensagem silenciosa que você envia é: faça o que quiser comigo, eu aguento. E acredite, o mundo sempre testa até onde você aguenta. Sempre. É por isso que, no jogo do poder, o bonzinho sem estratégia se torna o primeiro a cair. Ele vira o bode expiatório quando algo dá errado. Ele vira o suporte emocional de pessoas que nunca estarão lá para ajudá-lo de volta. Ele vira o funcionário que faz tudo, mas que nunca é promovido. Ele vira o amigo que todos procuram para desabafar, mas que ninguém convida quando é hora de celebrar. E o mais cruel: ele acha que isso é culpa dele. Ele acha que é porque é insuficiente, quando na verdade o problema é justamente o oposto. Ele está sendo bom demais em um mundo que não sabe lidar com isso. E aqui começa a verdade incômoda que Maquiavel tentou ensinar. A bondade só tem poder quando é escolhida, não quando é automática. Quando é estratégica, não quando é instintiva. Quando é moderada, não quando é infinita. A bondade que não tem limites não é virtude, é vulnerabilidade. E vulnerabilidade no mundo real tem um preço alto. Um preço que você já pagou muitas vezes sem perceber. Pense nas pessoas que você já tentou ajudar até o seu limite. Quantas delas retribuíram? Quantas sequer agradeceram? Quantas voltaram apenas quando precisavam de algo? E quando você finalmente disse, não posso, quantas delas te chamaram de egoísta? É assim que funciona. Quando você treina o mundo a acreditar que vai estar sempre disponível, o dia em que você não estiver, você é visto como traidor. O bonzinho se torna vilão apenas por tentar proteger o pouco que ainda lhe resta. E é nessa lógica distorcida que o bonzinho é destruído. Ele acha que, ao ser gentil, está construindo aliados, mas na prática está criando dependentes. Ele acha que está sendo admirado, quando na verdade está sendo drenado. Ele acha que está fazendo o certo, mas está se sabotando. E quanto mais tenta consertar isso com mais bondade, mais se afunda. É um ciclo silencioso, sorrateiro, cruel e quase sempre fatal para quem não acorda a tempo. O que ninguém te contou é que existe um limite invisível entre ser bom e ser ignorado, ser generoso
e ser explorado. Ser empático e ser destruído por dentro. Você não é fraco por ter sido bom. Você foi fraco porque nunca aprendeu a ser bom com estratégia. Porque nunca entendeu o que Maquiavel sabia, que a bondade, para ser respeitada, precisa ser cercada de limites claros, firmes e até um pouco temidos. Caso contrário, ela se torna apenas uma porta aberta para qualquer pessoa entrar e levar o que quiser. Que agora que você está aqui lendo isso, talvez você esteja percebendo algo que sempre soube, mas nunca admitiu. Ser bonzinho demais é cansativo, é doloroso, é solitário, e o mundo raramente devolve o que você dá. Mas existe um caminho diferente, um caminho mais lúcido, mais forte, mais inteligente. Um caminho em que você mantém o seu coração bom, mas não o entrega na mão de qualquer um. Um caminho em que você aprende a ser gentil, porém inegociável. Empático, porém firme. Acessível, porém jamais previsível. Esse é o tipo de bondade que o mundo respeita. Quando você finalmente entende que a bondade sem limites é uma sentença silenciosa, começa a perceber os sinais antigos que antes ignorava. As pequenas humilhações disfarçadas de brincadeira. Os favores cobrados como se fossem obrigações. A forma como algumas pessoas só te procuravam quando precisavam de algo e desapareciam assim que conseguiam o que queriam. Nada disso era coincidência. Era padrão, e não porque você era fraco, mas porque sua bondade era fácil demais de acessar. E tudo que é fácil se torna banal. Maquiavel dizia que os homens esquecem a morte do pai antes de esquecer a perda do patrimônio. Em outras palavras, as pessoas valorizam mais o que lhes dá vantagem do que qualquer gesto sentimental. Essa é a verdade cruel. Você acha que conquistou alguém pela sua gentileza, mas muitas vezes conquistou apenas a conveniência que você oferece. E conveniência não gera lealdade, gera dependência. E a dependência sempre acaba em ingratidão. É por isso que o mundo trata mal os bons. Porque os bons não sabem colocar preço. Não sabem dizer, isso é demais. Não sabem exigir respeito. Não sabem desaparecer quando percebem que são usados. Eles tentam, até não sobrar nada. A bondade se torna uma casa sem portas. E qualquer um entra, bagunça, destrói, leva o que quer e sai sem olhar para trás. E quem fica para arrumar a bagunça? O bonzinho. Sempre o bonzinho. Mas aqui está o segredo que ninguém te contou. O problema não é ser bom. O problema é ser bom para quem não merece. O problema é tentar justificar pessoas que já mostraram quem são. O problema é acreditar que todo mundo pensa como você, quando, na verdade, muitos pensam apenas no que podem ganhar de você. E quando você não oferece mais nada, eles se vão. Rapidinho, sem remorso, sem culpa, como se você nunca tivesse existido. Você já viveu isso. Você já sentiu seu peito apertar quando percebeu que aquela pessoa que você ajudou tanto sequer hesitou em te abandonar. Você já viu alguém para quem você deu tudo escolher outro que deu bem menos. Você já foi ignorado por quem você tratou com cuidado. E mesmo assim você continuou tentando, continuou sendo bom, continuou acreditando, porque você achava que isso te tornaria alguém admirável. Mas tudo o que conseguiu foi carregar o peso invisível de ser aquele que sempre dá e quase nunca recebe. E é nessa hora que surge a transformação. Não aquela transformação bonita que você vê em filmes, mas a transformação real, crua, silenciosa. Aquela que acontece quando você finalmente enxerga que o mundo não vai mudar. Então você muda. Você começa a observar comportamentos. Começa a notar padrões. Começa a entender que quem te procura só quando está em ruínas não merece estar ao seu lado quando você está construindo. Você deixa de ser o ombro de todos e se torna o guardião do seu próprio equilíbrio. A mente que antes era tomada por culpa, agora é tomada por clareza. O peso que você carregava começa a parecer desnecessário. E pela primeira vez, você entende o que Maquiavel quis dizer quando afirmou que os homens julgam mais com os olhos do que com o coração. As pessoas não valorizam sua essência.
Valorizam sua postura, sua firmeza, sua capacidade de dizer não, sua habilidade de ser gentil, mas não submisso, sua força silenciosa. É assim que o jogo vira. Quando você para de tentar provar seu valor e simplesmente estabelece limites, o mundo ao seu redor muda. Aqueles que te usavam se afastam, e isso é uma bênção. Aqueles que te respeitam se aproximam, e isso você nunca teve de verdade. A bondade que antes te aprisionava começa a se transformar em poder, porque agora ela não é mais uma resposta automática. Ela é uma escolha, uma arma quando necessário, um escudo quando faz sentido. Nunca mais uma fragilidade exposta. Com o tempo, você percebe algo ainda mais profundo. As pessoas te tratam exatamente como você se trata. E quando você coloca a si mesmo em último lugar, o mundo segue o exemplo. Mas quando você coloca limites, algo extraordinário acontece. O silêncio ao seu redor muda. Sua presença pesa mais. Sua ausência pesa ainda mais. Você se torna alguém que não pode ser ignorado. Isso é o que Maquiavel chamaria de a arte de ser necessário. E no jogo do poder, ser necessário vale mais do que ser amado. Não se trata de abandonar a bondade. Se trata de abandonar o papel de mártir. Se trata de parar de sangrar para alimentar pessoas que nunca matariam a fome por você. Se trata de entender que ser respeitado é muito mais valioso do que ser aceito. E que escolher quando ser bom, e para quem, é um ato de inteligência, não de frieza. Essa é a nova versão de você que começa a nascer. Um bonzinho com espinhos. Um coração bom protegido por muralhas. Uma alma generosa guiada por estratégia. O tipo de pessoa que Maquiavel consideraria perigosa. Porque é boa, mas jamais vulnerável. É assim que o jogo começa para valer. E é assim que o mundo aprende a nunca mais confundir sua bondade com fraqueza. A verdadeira virada acontece quando você finalmente entende que não é sua obrigação salvar todo mundo. Você percebe que a culpa que colocaram sobre seus ombros nunca foi realmente sua. Era apenas a forma que as pessoas encontravam para manter você disponível, dócil, manipulável. Elas sabiam que bastava uma frase de decepção, um olhar de tristeza, ou um comentário passivo-agressivo para fazer você voltar atrás. E você voltava. Sempre voltava. Não por fraqueza, mas por bondade. Mas é justamente isso que fazia de você o alvo perfeito. E então, pela primeira vez, você não volta atrás. Você mantém sua decisão mesmo sentindo o nó na garganta. Você diz não, mesmo ouvindo a voz interna implorar para evitar conflito. Você coloca um limite e observa o impacto. É aí que a máscara cai. Pessoas que diziam te amar começam a demonstrar irritação. Pessoas que diziam te respeitar começam a desaparecer. Pessoas que juravam gratidão se mostram rancorosas. E é nesse momento, dolorosamente libertador, que você descobre quem realmente estava ao seu lado e quem estava apenas se servindo de você. Maquiavel chamaria isso de diagnóstico da corte. Ele dizia que, quando um príncipe impõe regras, os verdadeiros aliados se revelam e os parasitas fogem. Essa é a verdade nua e crua que ninguém te preparou para encarar. Muita gente só está perto de você enquanto você está útil. Quando você para de carregar o peso que não é seu, essas pessoas não se afastam porque você mudou. Elas se afastam porque não podem mais te usar. Você percebe então que nunca foi amado por sua bondade, mas sim pela conveniência da sua bondade. E essa é a facada que desperta. Aquela que te faz olhar para o passado com uma nova clareza. Aquela que revela a verdade por trás de cada situação em que você foi deixado de lado, ignorado, subestimado ou descartado. Nada disso era sobre você. Era sobre o papel que você desempenhava. Você era o porto seguro dos outros, mas nunca teve um porto para si mesmo. Mas agora, algo muda. Quando as pessoas percebem que não podem mais extrair de você o que extraíam antes, algumas tentarão te sabotar emocionalmente. Elas dirão que você está frio, que você mudou,
que ficou egoísta, que não é mais aquele amigo, parceiro ou familiar de antes. E essa acusação, dita com uma mistura de lamento e veneno, é a prova final de que você sempre esteve numa posição emocional desequilibrada. Porque quando alguém chama de egoísmo aquilo que na verdade é autocuidado, essa pessoa nunca te respeitou, apenas te consumiu. É exatamente aqui que nasce a versão mais poderosa de você. Não a versão agressiva ou amarga, mas a versão consciente. A versão que entende que cada sim tem um custo. Que cada ato de bondade deve ser escolhido, não arrancado. Que cada pessoa em sua vida deve ser avaliada não com o coração, mas com o comportamento. Essa é a essência maquiavélica que poucos compreendem. O verdadeiro poder não está em dominar os outros, mas em dominar a si mesmo. E quando você domina a si mesmo, sua energia muda, sua postura muda, sua presença muda. Quem antes te subestimava começa a te observar com cautela. Quem te manipulava começa a evitar conflitos com você. Quem te usava encara o desconforto do próprio vazio. Você deixa de ser um recurso emocional e se torna alguém que precisa ser tratado com cuidado, atenção e respeito. Esse é o ponto em que a bondade se transforma em valor. Valor que não pode ser exigido, apenas reconhecido. E então, você descobre algo surpreendentemente libertador. A solidão seletiva é muito melhor do que a companhia de quem não te quer bem. Você percebe que a ausência de algumas pessoas traz mais paz do que a presença delas algum dia trouxe. E percebe que, pela primeira vez, está construindo algo genuíno, sem precisar carregar o peso do mundo nas costas. Você começa a sentir leveza. Não a leveza de quem escapou do conflito, mas a leveza de quem finalmente encontrou equilíbrio. E nessa nova fase, você começa a observar os outros com mais profundidade. Começa a perceber quem fala muito, mas faz pouco. Quem promete, mas não cumpre. Quem sorri, mas tem olhos vazios. Quem te elogia, mas se incomoda com o seu progresso. Quem te chama de amigo, mas vibra quando algo dá errado. A clareza é um presente caro, mas vale cada centavo emocional que você pagou para conquistá-la. Maquiavel dizia que os homens nunca fazem o bem a menos que sejam obrigados. Traduzindo, só respeitam limites quando percebem que não podem ultrapassá-los impunemente. E esse é o novo você. Alguém que não grita, não ameaça, não implora. Apenas deixa claro, com postura, silêncio e consistência, que sua bondade tem fronteiras, que sua energia tem valor, que seu tempo não é infinito. E que sua presença é um privilégio, não uma obrigação. Quando essa verdade se instala dentro de você, a vida muda de eixo. Você passa a atrair pessoas diferentes. Pessoas que não querem apenas consumir, mas construir. Pessoas que entendem reciprocidade. Pessoas que não se assustam com seus limites, porque também têm os próprios. Pessoas que veem sua bondade e não a interpretam como fraqueza, mas como escolha. E são essas pessoas que deveriam ter estado ao seu lado desde o começo. A partir desse momento você não é mais o bonzinho. Você é alguém bom, mas nunca mais será ingênuo. E essa simples diferença muda tudo. A verdadeira força não aparece quando você se torna duro, frio ou impenetrável. Ela aparece quando você aprende a equilibrar aquilo que sempre foi a sua essência, a bondade, com aquilo que sempre faltou, os limites. É nesse ponto que você finalmente entende o significado oculto do que Maquiavel tentava ensinar. Ele nunca disse que você deve ser cruel. Disse que você deve ser inteligente. Nunca afirmou que você deveria eliminar a compaixão. Afirmou que você deveria usá-la com consciência. Ele sabia que o mundo respeita não o mais agressivo, mas o mais estratégico. E você percebe que, por toda a vida, confundiu gentileza com obrigação. Confundiu empatia com submissão. Confundiu paciência com tolerar o intolerável. Agora você enxerga tudo com clareza. Ser bom não exige abrir mão de si mesmo. Ser bom não exige aceitar migalhas. Ser bom não exige carregar pesos que não são seus. A bondade que Maquiavel condenava
Não era a verdadeira bondade. Era a bondade ingênua, descontrolada, que destrói aqueles que a carregam como uma âncora em chamas. É nesse instante que você sente algo que talvez não sentisse há muito tempo: o controle voltando para as suas mãos. Não um controle sobre os outros. Esse é ilusório, sempre foi. Mas o controle sobre suas emoções, suas decisões, seus limites, seu espaço interno. Você se torna alguém que não precisa mais da aprovação alheia para validar quem é. Alguém cuja presença é forte não porque intimida, mas porque não se dobra. Alguém que não agrada para ser amado, mas que escolhe com quem divide sua energia. Essa é a transformação final, a mais profunda, a que ninguém vê, mas todos sentem. Você começa a perceber que não precisa justificar cada passo. Não precisa explicar por que se afastou. Não precisa pedir desculpas por se proteger. Aqueles que realmente importam, compreenderão. Aqueles que não compreendem nunca estiveram realmente do seu lado. A vida começa a ganhar um silêncio diferente, uma paz firme, quase inabalável. E nesse silêncio, você finalmente escuta aquilo que sempre esteve abafado pelo barulho das expectativas dos outros. A sua própria voz. Aos poucos você descobre que o mundo trata com seriedade quem se trata com seriedade. Que a reciprocidade só aparece quando você deixa de aceitar menos do que merece. Que a admiração não nasce da bondade fácil, mas da bondade rara, bem colocada, bem medida. Que as pessoas valorizam mais quem diz não com firmeza do que quem diz sim com medo. E é nesse contraste que sua verdadeira identidade começa a emergir. Uma identidade que sempre existiu, mas estava enterrada sob camadas de culpa e excesso de responsabilidade emocional. Você percebe então que a vida inteira te ensinaram errado. Disseram que ser bonzinho era virtude absoluta. Que ceder era sinal de superioridade moral. Que tolerar tudo era o caminho para a paz. Mas ninguém te contou que ser bonzinho demais te atrai predadores emocionais. Que ceder demais destrói sua autoestima. Que tolerar tudo faz o mundo acreditar que você não tem valor. Agora você sabe. A bondade precisa ser protegida, direcionada, refinada. Não entregue como esmola, mas oferecida como escolha. E quando você emerge dessa nova versão de si mesmo, algo poderoso acontece. Você não busca mais provar que é bom. Você simplesmente é. No seu ritmo, no seu tempo, no seu espaço. E isso assusta muita gente. Assusta porque você não está mais à venda. Assusta porque você não se ajoelha mais para ser aceito. Assusta porque você finalmente entende o valor da sua energia, da sua presença, da sua mente. Maquiavel diria que você se tornou alguém que os homens não ousam subestimar. Não porque você se tornou cruel, mas porque você se tornou consciente. Porque agora, ao olhar nos olhos de alguém, você enxerga intenções que antes não via. Porque agora, quando alguém tenta te manipular emocionalmente, você percebe imediatamente. Porque agora, quando alguém tenta te diminuir, você não se encolhe. Você se afasta. E é esse afastamento silencioso que destrói qualquer tentativa de te controlar. Você continua sendo bom. Continua ajudando quando sente que deve. Continua ouvindo quando percebe sinceridade. Continua oferecendo sua melhor versão, mas apenas para quem merece essa versão. Sua bondade, antes ilimitada, agora é preciosa. Antes vulnerável, agora estratégica. Antes usada, agora respeitada. É aqui que o círculo se fecha. Não é sobre abandonar sua essência, é sobre protegê-la. Não é sobre ser frio, é sobre ser seletivo. Não é sobre se tornar alguém impiedoso, é sobre nunca mais permitir que tirem vantagem da sua sensibilidade. Você finalmente entende que existe um lado sombrio em ser bonzinho demais. Mas existe também um lado poderoso em ser bom com inteligência. E quando você domina essa dualidade, você se torna aquilo que poucos conseguem ser. Alguém que tem coração, mas não tem correntes. Alguém que sabe amar, mas também sabe partir. Alguém que sabe ajudar, mas também sabe negar. Alguém que sabe acolher, mas também sabe dizer basta.
É assim que nasce a versão mais forte de você. A versão que Maquiavel respeitaria. A versão que o mundo não consegue manipular. A versão que ainda é boa, mas nunca mais será ingênua. A versão que finalmente entende que sua bondade não é fraqueza. É poder. Poder silencioso. Poder inegociável. Poder que ninguém mais vai usar contra você.